No programa desta quarta-feira, conversaremos aqui com o ex-prefeito de Apodi, Alan Silveira, do MDB. Ele foi anunciado como o novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. E ainda, o Ministério Público ingressa com ação contra a lei que alterou o modelo da Secretaria de Cultura aqui de Mossoró. O cenário político está no ar. Muito bem, boa noite para você que nos acompanha. A partir de agora o nosso cenário político está no ar, agradecendo de antemão a sua audiência, a sua participação conosco, sempre, todas as noites no nosso horário aqui na TCM HD. Olha, o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra um trecho da lei complementar sobre a Secretaria de Cultura aqui de Mossoró, sancionada este ano. Ou seja, é um questionamento sobre a modelagem da estrutura da Secretaria de Cultura. Vamos acompanhar na reportagem. O artigo 20 da lei aprovada em janeiro, que promoveu a reforma administrativa do município, está em processo de impugnação, após uma ação movida pela Promotoria de Cidadania e Direitos Humanos do Ministério Público, que foi acatada pela Procuradoria-Geral de Justiça. O trecho em questão suprime a ação do Conselho Municipal de Cultura, transformando o dispositivo em uma parte consultiva e não deliberativa. A Promotoria de Cidadania e Direitos Humanos, ela entendeu que havia um risco, né, primeiro, para a própria gestão e funcionamento do Conselho, né, para a gestão da cultura e funcionamento do Conselho, que já não vinha muito bem, e, segundo, havia um risco para os artistas e coletivos e para o município, de que, num futuro próximo, ou o sistema estadual ou o sistema federal não aceitassem mais que esses artistas e coletivos concorressem nos editais que são lançados para financiamento de projetos, certo? A alteração entra em desacordo com a legislação federal e estadual sobre as políticas culturais e pode impedir que Mossoró possa contar com aportes do poder público para a cultura no futuro. A situação provocou o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade, que permite aos órgãos questionar sobre a legalidade de leis e atos normativos executados pelo poder público. As atividades do Conselho estão sob monitoramento do MP desde agosto de 2024 e as discussões sobre a lei vêm se arrastando desde o início deste ano. Em janeiro, uma reunião foi realizada na sede do MP em Mossoró para discutir o assunto. Agora, a ação direta de inconstitucionalidade entra em julgamento. O poder público pode contornar a situação com o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró para alterar esse artigo que está realmente dando esse problema enxergado pelo Ministério Público. Caso o poder público de Mossoró opte por defender a sua escolha e todo esse processo, há a possibilidade de, no caso da ADIM ser julgada procedente a favor do MP, o texto da Lei Complementar Municipal 082 de 2013 passe a ser restaurada. A lei previa sobre os exercícios do Conselho Municipal de Cultura em Mossoró há aproximadamente 10 anos, antes do exercício da reforma administrativa sancionada em 2025. Quando sair a decisão do TJRN, caso ela seja favorável ao Ministério Público, aí não é mais necessário enviar nenhum projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque a própria decisão da ADIM, ela pode declarar que o dispositivo impugnado é inconstitucional e que o dispositivo de norma municipal anterior, que deveria ter sido revogado, não foi, em face da inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. Então, restaura-se a eficácia da lei anterior. Muito bem, está aí a reportagem com o Danilo Queiroz. Obrigado, Danilo. Entrevistando aí a promotora Ana Ximenes. Nós vamos continuar acompanhando aí este caso. Olha, agora nós vamos começar a falar de política, né, aqui no cenário político. Vamos conversar com o ex-prefeito de Apodi, Alan Silveira, que foi anunciado o novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte. Além de Alan, também a governadora Fátima anunciou outros nomes também ligados ao MDB e ao vice-governador Walter Alves. Alan,
boa noite, seja bem-vindo aqui conosco mais uma vez, ex-prefeito de Apodi e agora futuramente secretário de Estado, né? Boa noite. Boa noite, Tasso, boa noite a todos os telespectadores aqui do Cenário Político. É uma honra estar mais uma vez participando do seu programa, do programa aqui na TCM. Já mandar uma alusão a todos aí de Apodi que estão nos assistindo. E como você falou, Tasso, recentemente deixei a prefeitura, concluí meus 8 anos de mandato e agora, essa semana, recebi o convite para mais um desafio, que é assumir a SEDEC, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação do RN. É um trabalho, uma secretaria ampla. Antes da gente entrar nos pormenores desse convite e do desafio que virá, Alan, você já esteve aqui depois que deixou a prefeitura, nesse programa aqui, já? Em outra ocasião, não? Olha, não. Após a prefeitura, essa é a primeira vez. Estou aqui participando. Muito bem. A gente está nessa interlocução lá em Apodi. A gente está dando suporte na gestão. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu já estava pegando outros desafios. Recentemente, eu também assumi a Fundação Ulisses Guimarães aqui no nosso estado, a FUG, onde a gente está fazendo um planejamento para atingir aí os 167 municípios do RN. Muito bem. Bom, eu queria saber de você, né, tendo essa oportunidade aqui, eu acho que a Apodi também, como é que você sai de Apodi com a aprovação muito acima da média, né, faz o seu sucessor, olhando agora no retrovisor da história, desses 8 anos, qual é a avaliação do ex-prefeito Alan Silveira? Ora, Tássio, graças a Deus, só satisfação pelo trabalho que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo no nosso município. Todo mundo sabe a minha trajetória. Entrei na política em 2016, desacreditado, o último nas pesquisas, nos nomes lá. Viemos de uma derrota, já que em 2012 minha mãe tentou a reeleição e não conseguiu. Foi derrotado pelo prefeito lá da época. E depois de 4 anos... Sua mãe, Gorete Pinto. Gorete, isso. Foi não? Eu tive um desejo de entrar na política. Eu tinha a pretensão de ser candidato a vereador. Só que quando foi em janeiro de 2016, eu lembro dessa data, mais ou menos aí 20 de janeiro de 2016, o diretório do MDB me convidou para ser pré-candidato a prefeito do município de Apodi. Então, aceitei o desafio. Com isso, a gente conseguiu fazer um trabalho. Fomos eleitos, com quase 2.000 de maioria para o prefeito na época. E com isso consegui fazer um trabalho de desenvolvimento, o trabalho onde a Apodi teve destaque em todas as áreas, a gente trabalhou todas as áreas do nosso município. Fomos para a reeleição na pandemia, num cenário totalmente diferente, um cenário novo. Acho que o mundo todo não estava preparado para viver aquela pandemia. Então a gente foi para a reeleição e na reeleição a gente conseguiu ser reeleito, quebrando o tabu que a Apodi não reelegia prefeitos e tendo a maior diferença da história política de Apodi, onde tive uma diferença de quase 5.000 votos para o segundo colocado. Fizemos o trabalho de 8 anos de gestão, onde fizemos o governo que mais entregou obras em Apodi, foram mais de 540 obras entregues no nosso município, e com aquele diferencial, uma gestão voltada para o povo e sempre diálogo com o povo. E através desses 8 anos de trabalho, conseguimos eleger o nosso sucessor, que é o atual prefeito hoje, né? Sabino Neto, ganhou aí com a vitória também expressiva, quase 3.000 de maioria. E, graças a Deus, com isso, conseguimos deixar uma marca no nosso município. Você saiu com aprovação acima de 70% do município. Isso. Em 2020, na reeleição, eu tive uma média de 60% dos votos válidos. E, nos 8 anos de trabalho, a gente conseguiu sair com aprovação de mais de 70%. Está aí o êxito na eleição de 2024. Elegemos o sucessor, ligado diretamente à minha pessoa, já que Sabino foi meu secretário de saúde por quase 8 anos, saiu para ser candidato. O vice-prefeito Ivanildo também fez parte do nosso governo e a gente conseguiu emplacar essa dupla. E com isso também o grupo político, né, o nosso grupo político, formado por diversos partidos, a gente conseguiu também eleger o maior número de vereadores. De 3 vereadores de mandato, hoje o grupo aí, de Alan Silveira, do prefeito Sabino, dentre outros, contamos com 9 vereadores de mandato. Olha, antes de retomar aqui com o Alan Silveira,
Tem uma matéria aqui de como será o funcionamento para o setor do comércio durante esse feriadão de Corpus Christi. Feriadão não, feriado de amanhã, Corpus Christi. Acompanhe a reportagem. O dia de Corpus Christi tem a ver com a celebração católica. Dessa forma, não se trata de um feriado nacional como muita gente pensa. Em Mossoró, essa data virou uma lei municipal, sendo que também o Estado decreta ponto facultativo. Resultado, por aqui, seja no setor público ou privado, o feriado existe. E o comércio deve funcionar tendo que obedecer a algumas regras. A gente pede sempre que as empresas, elas leiam a Convenção Coletiva de Trabalho, porque lá diz todos os termos que elas têm que seguir, inclusive esses do feriado, que a gente sempre tem um pouco de dificuldade de fazer entender que todos os feriados precisa-se de um termo de abertura. Fora isso, eu acho que só realmente todo mundo seguir. A empresa decide se vai ou não paralisar os serviços na quinta-feira. De acordo com a secretária executiva do Sindilojas, Heloísa Helena, a adesão por parte dos lojistas tem sido elevada. A gente já tem mais de 100 termos entregues para abrir nesse feriado de quinta-feira e a procura sempre é muito grande. Inclusive, esse ano, tantas lojas dos shoppings como galerias precisam também requerer o termo para abrir. Este gerente de loja está entre as empresas que assinaram o termo de adesão para abrir as portas no dia de Corpus Christi. Isso aí é um documento em que a gente vem, juntamente aqui com o Sindiloja, fazer essa adesão. Vale lembrar que durante a quinta-feira, no feriado de Corpus Christi, as agências bancárias estarão fechadas e voltarão ao funcionamento normal na sexta-feira. Já quanto ao funcionamento de órgãos públicos, o Estado e município anunciaram pontos facultativos para sexta-feira. Haverá fiscalização no comércio para coibir qualquer tipo de irregularidade. O termo ele é entregue aqui no sindicato patronal, porém o sindicato dos empregados, eles fiscalizam esse dia do feriado e a empresa que não tiver com o termo, eles pedem para fechar e caso elas continuem abertas, elas pagam uma multa de R$100 por cada funcionário. Muito bem, está aí a reportagem, Emanuela de Souza, sobre o comércio, o funcionamento amanhã no dia do feriado aqui de Corpus Christi. Mandar um abraço aqui para o telespectador Lindenberg, que está na cidade de Felipe Guerra, já mandando um abraço aí para você, Alan Silveira, o ex-prefeito aqui, para o ex-prefeito Alan. Obrigado, Lindenberg, um abraço aí pessoal do Felipe Guerra conosco também. Bom, Alan Silveira, como é que foi para você então esse momento com o convite para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Eu até disse na rádio ontem no meio-dia, fui puxar a sua ficha e você é bioquímico. Isso. Né? Não encontrei nenhuma relação, nenhuma ligação com a indústria, com a classe produtora, enfim, mas é um quadro do MDB e a gente entende também que as indicações não são, às vezes, única e exclusivamente do ponto de vista técnico. Existe também um viés político na questão. Mas eu queria que você ficasse à vontade, dissesse aí como é que foi esse momento desse convite. Olha, Tássio, pegando um pequeno resumo, quando terminei a gestão, fui convidado pelo prefeito Sabino para assumir uma pasta na Secretaria Municipal. Eu pedi, Sabino, me dê um tempo, eu preciso um pouquinho do tempo para mim. 8 anos gestor, então assim, você tem aquela correria e tudo mais. E ele entendeu, só que em paralelo a isso, o Walter me convidou para assumir a Fundação Ulisses Guimarães, onde a gente está fazendo um planejamento aí de levar cursos gratuitos para a população não só de Apodi, mas de toda a região, atingir os 167 municípios. E eu tinha sido convidado logo em seguida para assumir a Data Norte. Agradeci o convite, mas eu vi que não tinha meu perfil. E agora, semana passada, Walter me ligou, perguntando se eu toparia assumir esse desafio, que estar na frente da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu aceitei o desafio. Como você falou, não sou da área empresarial, mas eu tenho uma experiência de 8 anos como gestor municipal. Uma prefeitura hoje, você tem que considerar ela como uma empresa e muitas vezes ela é parecida com a empresa privada, porque você tem que trabalhar a questão orçamentária, financeira, o que entra, o que sai,
a questão de quadro de funcionários, a geração de emprego e renda, a instalação de empresas, a criação de incentivos para trazer indústria para o seu município. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho o meu lado empresarial. Também eu sou empresário. Então, eu acho que dá para a gente encaixar e dá para a gente fazer um trabalho. E, além disso tudo, os 8 anos de gestão me fez com que eu criasse um laço muito grande com o setor empresarial e também com as entidades. Então, hoje eu tenho acesso à Fierne, eu tenho acesso ao FEComércio, à FCDL, a gente tem até o Zé Maria lá de Apodi, que representa a FCDL, as CDLs, o Sistema S, Sebrae, eu fiz parceria e tenho acesso no Sebrae, Senar, Senac, Senai, e dentre outras entidades. Então, eu vejo que dá para fazer um trabalho e não é difícil quando você tem, ao mesmo tempo, uma equipe técnica e competente ao seu lado que possa dar o suporte, porque você não sabe tudo. Quando eu assumi a prefeitura, eu não sabia todos os problemas de Apodi, eu não sabia como resolver tudo. Então, eu precisei da equipe, uma equipe de secretários, uma equipe de coordenadores, de servidores, para que me desse o aval e o norte para que a gente pudesse fazer o trabalho. Do mesmo jeito, vai ser a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. A gente vai buscar as parcerias, vai buscar os amigos e também buscar os nossos servidores, os nossos coordenadores, para que possam dar o suporte, já que a secretaria ela é contínua, ela não para. Sim. Muda secretário, mas a secretaria ela continua exercendo as suas funções e as suas ações. O senhor foi anunciado ontem, quando é que assume efetivamente? Olha, Tássio, próxima semana estarei em Natal, na quarta e na quinta, fazendo toda a parte de transição. Hoje eu já entrei em contato com o secretário atual, Silvio Torquato, e já ficou agendado, mas por telefone, e ontem mesmo a gente já traçou aí, já dialogamos diversas ações que a secretaria ela desenvolve aqui no nosso estado. Então, quarta e quinta estarei fazendo toda a transição e eu creio que quinta, estourando, sexta-feira, dia 27, está saindo a minha nomeação para eu começar oficialmente a trabalhar na secretaria. Bom, Alan, como é que foi a conversa, então, com a governadora Fátima e o vice-governador? Nessa tratativa, na hora que vocês sentaram, o convite foi formulado, o que é que foi pedido efetivamente ao senhor? Olha, Tássio, a gente sabe que hoje está tendo uma transição de governo. A governadora Fátima já foi anunciado que ela vai ser, hoje ela é pré-candidata ao Senado, uma das vagas do Senado, e em abril ela vai estar se afastando e de forma natural o nosso vice-governador Walter, que é o nosso líder maior, ele vai estar assumindo o governo e em paralelo a isso já está acontecendo a transição de governo. O governo Fátima já está passando alguns espaços para o futuro governo do governador Walter Alves, então já está tendo algumas indicações. Como você falou no início do programa, ontem foram 2 indicações, a minha para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a de Luciano, ex-prefeito de Lagoa Nova, para a Secretaria de Assuntos Extraordinários. Salvo engano, eu acho que é esse. Então já começa essa questão de transição. Então, Walter fez o convite para que eu assumisse, topei o desafio, tivemos uma reunião ontem, mas antes dessa reunião, Walter levou o nome para a governadora Fátima, em prontimão ela aceitou o nome de Alan Silveira para assumir essa importante secretaria hoje no nosso estado. E a reunião foi uma reunião totalmente administrativa. A professora Fátima, ela me fez um resumo da secretaria de todas as ações que a secretaria hoje desenvolve, aonde é que a gente vai atacar, quais são os planejamentos futuros para o término do seu mandato e para o início do mandato do vice-governador Walter Alves. Então, assim, foi uma reunião totalmente administrativa. Muita gente até duvida, mas foi uma reunião totalmente administrativa e o que ela pediu? Pediu empenho e dedicação para que a gente faça com que a secretaria ela continue o seu trabalho. Muito bem. O MDB também já está com o radar ligado também na questão da CAERN. Há uma articulação nesse sentido, confirma? Sim, teve a CAERN, tem aí espaço na Secretaria de Meio Ambiente, mais espaço na de Recursos Hídricos. Agora essas 2 secretarias, né? O ex-prefeito de Patu, Rivelino, também pode compor? Sim, pode sim. Rivelino é um dos quadros fiéis do MDB, que tem uma ligação com o vice-governador Walter Alves e é um dos nomes que, se continuar essa transição e essa abertura de espaço do governo Fátima para o futuro governo do vice-governador Walter, é um nome, sim, a compor o quadro de secretariado. Alan, o senhor vai permanecer, vai ficar, imagino, na secretaria cerca de 1 ano, média?
porque julho do próximo ano, já em junho e julho, vamos falar de política, já campanha. O que é que dá para fazer em um ano na secretaria? Qual é, de antemão, eu sei que pode ser prematuro ainda, mas qual é o que é que nós temos de panorama, de projetos em andamento e talvez iniciativas que o senhor vai tentar colocar em prática? Olha, Tássio, como eu falei, a gente vai começar a transição, mas desde que eu recebi o convite, que eu já venho trabalhando, estudando, fazendo o levantamento da secretaria, eu disse até à governadora Fátima, você vai ter um secretário que vai expor as ações da secretaria. Eu sou muito de rede social, então eu vou estar divulgando diariamente as ações da secretaria. Uma secretaria importantíssima no nosso estado, que ela trabalha toda a questão de desenvolvimento do nosso estado de forma sustentável. Então, ela vai trabalhar a parte do comércio exterior. Eu vi até que no primeiro quadrimestre o estado ele teve uma movimentação de mais de 500 milhões em movimentações estrangeiras. A gente vai trabalhar a parte do incentivo nas empresas de petróleo e gás. Com isso, aumentando a produção, aumenta os royalties para os municípios. A gente vai trabalhar, incentivar também a parte da mineração, que a gente incentivando a mineração, a gente vai aumentar o repasse do CFEM, que é a compensação financeira da exploração mineral que os municípios recebem. E tem duas pautas que eu vou abraçar. Uma foi até o nosso vice-governador Walter esteve no Oriente Médio, mostrando as potencialidades que o nosso estado tem, que o Rio Grande do Norte tem, e levou o projeto do Porto Verde, do Porto de Exportação Verde, e da questão do hidrogênio verde. O hidrogênio verde, talvez muita gente ainda não saiba, mas estão apostando aí como combustível do futuro, que ele é produzido através de energias renováveis, como a energia eólica e energia solar. Então, o nosso estado, o Rio Grande do Norte, ele tem todos os potenciais para que as empresas, as indústrias, não só aqui do nosso país, mas de países, para que outros países também possam vir investir no hidrogênio verde. E outra pauta que eu até já tratei com a governadora é a questão da modernização da Lei Estadual 272, que é focada na questão do meio ambiente. Então, a gente pretende trabalhar a modernização dessa lei para melhorar ainda mais, a diminuir a burocratização. Destravar, diminuir a burocratização. E também uma questão que eu já venho tratando com a governadora e vou estar sentando em breve com o secretário Paulo Varela, que é o de Recursos Hídricos, na questão do ramal Apodi, as águas do Rio São Francisco que vão chegar, vão desaguar aqui no nosso estado e vão vir até o município de Mossoró, passando por Apodi e diversos outros municípios. Essa água ainda é importante, ela vem para a questão para a população poder ter o seu consumo, mas a gente tem que também fazer um planejamento para o reuso dessa água, para que a gente possa estar gerando emprego e renda aqui no nosso estado. Tem algum assunto das pautas, das prioridades que você estava falando, que a gente teve que cortar para o bloco, mas faltou acrescentar mais alguma coisa? Não, esses 3 assuntos que eu falei vai ser uma das principais pautas que a gente vai estar trabalhando, sem contar também as ações que já vêm acontecendo, né? Como o PROED, o Costura Mais RN, e outros projetos que tem lá na secretaria. Uhum. O PROED deu uma oxigenada muito boa no setor da indústria, né? O PROED, em relação com o imposto, né? Isso, o ICMS. Né? O PROED é o programa que ele incentiva, né, as indústrias. Então, a indústria ela faz o cadastro, ela tem esse desconto no ICMS. E com isso, com esse programa, com o PROED, a gente incentiva a instalação de novas indústrias aqui no nosso estado e, ao mesmo tempo, também a expansão das indústrias que já existem. Para quem quiser, já estiver funcionando e quiser expandir, faz o cadastramento. Para você ter noção, Tássio, hoje já tem 309 empresas e indústrias que são beneficiadas pelo PROED e já tem 12 empresas cadastradas, em breve estarão também recebendo esse incentivo. Muito bem. Ademir está participando conosco aqui. Vamos falar de política, viu, Ademir? Bom, essa articulação da sua ida para o governo também já passa por uma montagem, digamos assim, do perfil do que vai ser o futuro governador.
de um futuro governo já de Walter Alves a partir de abril? Sim, com certeza. Como eu falei no início do programa, iniciou-se a transição entre o governo Fátima e o governo do atual vice-governador e futuro governador do RN, Walter Alves, presidente estadual do MDB. Então, Walter já está fazendo os encaixes daquelas pessoas que ele tem, que ele vê, que ele está vendo que tem o preparo técnico para assumir as pastas, para assumir os cargos, e, ao mesmo tempo, são pessoas de confiança, que vão estar ao lado de Walter, trabalhando, realizando as ações, e que serão os olhos dele para que ele possa executar tudo que ele está planejando. Um abraço para o João da UPA dos Altos de São Manuel, né? Eu falei alto... Conterrâneo. Hein? Conterrâneo. Conterrâneo, é? João da UPA? Diretor da UPA do Alto São Manuel. Isso. Trabalhou muito tempo aí no Belo Horizonte. Um abraço para você. Ô Alan Silveira, você deseja a candidatura, vai lançar seu nome a deputado estadual ou federal? Olha, Tasso... Qual é o projeto para você dentro do MDB? Olha, eu recebi o convite pelo presidente estadual do MDB, Walter, e pelo nosso líder maior, o ex-senador Garibaldi Alves Filho. O MDB está fazendo esse levantamento. Hoje o foco de Walter é fortalecer o MDB. Então, como é que ele vai fortalecer o MDB? Vai pegar agora o governo, vai trabalhar para que o MDB ele esteja participando da majoritária e, ao mesmo tempo, montar uma nominata estadual para deputado estadual e uma nominata para deputado federal, onde ele possa eleger o maior número de deputados para que o MDB possa ter aquela representatividade a nível estadual. A nível municipal, a gente tem uma representatividade muito boa. O MDB tem mais de 40 prefeitos. É o partido que mais tem prefeitos eleitos e prefeitas aqui no nosso estado. E teve o convite. E assim, eu ainda não deu sim. Eu sou grupo, eu sempre bato nessa tecla. Alan Silveira, ele é grupo, então... Eu escuto o Walter, mas, ao mesmo tempo, eu também escuto o meu grupo político lá de Apodi, que foi o grupo que me fez entrar na política, que me fez ter sido prefeito por 2 mandatos. Então, eu tenho que escutar o nosso prefeito Sabino, o vice-prefeito Ivanildo, os nossos 9 vereadores, as lideranças políticas e o principal, o povo. Não adianta você querer ser candidato, porque, assim, querer todo mundo pode. Eu posso ser candidato, você pode ser, só precisa ser filiado a um partido. Mas você tem que escutar o povo para ver qual é a opinião do povo, a opinião popular. Então, assim, o convite foi lançado... O senhor tem, o desejo o senhor tem. Quem é político sempre tem interesse de ser candidato, né? Então, assim, eu vou estar escutando minhas bases, o meu grupo, e em breve estarei dando uma resposta aí para o partido MDB. Se for candidato a deputado estadual, o senhor vai dividir o eleitorado de Apodi com o atual candidato, o deputado Diógenes, né? Olha, se caso isso aconteça, porque, como eu disse, tem que escutar o grupo. Caso isso aconteça, é mais fácil e mais provável, se eu for ser candidato, a deputado federal. A federal. Isso. É mais provável. Isso. Né? Nesse fortalecimento dentro desse projeto do MDB de encorpar, fortalecer para a próxima legislatura. Com certeza. Que é a candidatura que mais fortalece o grupo. Não adianta você... Porque a política é a arte de somar, de você dialogar, somar e multiplicar. Então, assim, eu não vou lançar uma candidatura para dividir. Então, eu estou para somar. A questão do atual presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, de vir para o MDB junto com mais alguns deputados de mandato, já é uma questão também já bem avançada dentro do partido? Sim, já existe o diálogo bastante avançado. Eu creio que isso aí é prego batido. Né? Estão só vendo a questão, ia ter agora a fusão PSDB e Podemos, mas a fusão ela recuou. Então, Ezequiel está aguardando isso aí, mas já existe essa questão. O presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, e mais alguns deputados, e não só deputados estaduais, mas também como prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, estarão vindo para compor com o grupo político do atual vice-governador Walter Alves. Prefeitos de outros partidos estarão se filiando ao MDB? Isso, prefeitos, vereadores e vice-prefeitos ligados ao deputado estadual Ezequiel Ferreira e aos deputados que estarão vindo compor junto com Ezequiel. A gente leu também a notícia de que há conversas com o deputado Hermano Moraes e também com a deputada Eudiane, né? Eudiane Macia. Isso, o Walter, ele está sendo bastante esperto nisso, eu admiro muito o Walter.
a gente tem uma ligação muito grande. Já faz tempo que a gente tem essa amizade e o respeito um contra o outro, né? Eu considero ele lá de casa, como também ele me considera da casa dele. Então, Walter, ele está fazendo uma jogada muito boa, que é fortalecer o partido e aproveitar esse momento que ele vai assumir o governo do Estado. Então, ele foi bem claro. Ezequiel vindo para o MDB, eles vão fazer uma gestão compartilhada. Então, através dessa gestão compartilhada, ele vai aproveitar essa força que Ezequiel Ferreira tem na Assembleia Legislativa e, com isso, ele vai ter penetração para dialogar com os deputados e trazer o máximo de deputados estaduais para dentro do MDB. Então, vai montar uma super nominata, então, o MDB. Sim, né? Porque, com certeza. O projeto, pelo que ele falou na imprensa da capital, é eleger pelo menos 9 deputados estaduais. Isso. Pelo menos 2 federais. A perspectiva é que, junto com Ezequiel, vem uma média de 7 a 8 deputados estaduais. Então, com isso, o MDB já começa forte, dentro da Assembleia, com um número bastante expressivo, né? E aí vai depender da campanha, da questão de colocar votos dentro da nominata, porque você sabe, a nominata, quanto mais voto, mais Sim. a probabilidade de chegar ao coeficiente eleitoral e a probabilidade maior de entrar deputados estaduais e federais. Muito bem. Alan Silveira, o governo Fátima Bezerra praticamente já encerrou, está no fim, né? Nós temos 9 meses aí somente de governo Fátima. Walter Alves assume em abril, fazendo toda essa costura, essa articulação. O que é que falta? Você acha que ele só anuncia a candidatura ao governo somente no próximo ano? Olha, o que é que foi conversado sobre isso? Olha, Tássio, as conversas que eu venho tendo com o Walter, ele sempre batendo nessa tecla que não é candidato, que o objetivo dele é concluir a gestão, é concluir o mandato e eleger o maior número de deputados estaduais e que o MDB volte a ter representatividade nacional através da Câmara dos Deputados. Eu não vou mentir para vocês, eu ainda tenho esse desejo que Walter chegue e diga, não, eu vou ser candidato e o MDB vai ter sim um candidato a governo. Eu ainda sonho com isso, mas hoje ele vem batendo nessa tecla dizendo que não é candidato, que vai fortalecer as 2 nominatas e que vai trabalhar para que o MDB tenha sim representante também na majoritária. Mas o senhor, enquanto político, que é um homem experiente, dentro dessa conjuntura toda que o senhor passou agora, o senhor enxerga, avalia que tem terreno viável para essa candidatura? Olha, com certeza. Primeiro, pela sinalização que o governo Fátima está fazendo. Fátima está sinalizando, está mostrando a Walter que existe sim a possibilidade do MDB estar mais dentro do seu governo e está acontecendo, como a gente acabou de falar, já diversos cargos de primeiro escalão, cargos importantes, o MDB está indicando. E Walter, vamos ser sinceros, ele vai estar com a caneta a partir de 1º de abril, ele vai estar com a caneta do governo. Então, mesmo sendo continuidade do governo Fátima, porque é uma continuidade, né, que ele vai pegar 8 meses, mas ele tem a caneta e tem como ele fazer um grande trabalho utilizando a força que ele vai ter de governador, que cai para nós. Existe um peso muito grande quando você está prefeito, quando você está governador, quando você está presidente da República. Existe o peso do mandato. Então, eu vejo essa sinalização, mas depende hoje muito de Walter. Existe o caminho. Walter assumindo o governo. O Diretório Nacional pode também interferir nessas decisões? O Diretório quer também, né? Mas hoje é uma decisão muito de Walter. Então, assim, é uma decisão muito dele, mas eu ainda desejo que ele repense e reflita. Mas ele assumindo o governo, ele abre um caminho muito grande dele fortalecer ainda mais o seu nome e o partido. E num eventual, a gente tratando aqui de conjecturas, né, de especulações, Alan Silveira, numa eventual candidatura de Walter Alves, o caminho seria continuar também na parceria com o PT? No caso, na sua opinião, o PT indicando vice, enfim, ancorar uma candidatura que tenha também Fátima ao Senado, como é que você vê? Sim, com certeza. Hoje o MDB estadual, ele tá aliado com o PT, o MDB estadual está ligado com o PT estadual. A gente tem a governadora do PT e a gente tem o vice-governador do PT. Está acontecendo a transição de governo de forma harmoniosa, abrindo os espaços que o MDB enxerga que é necessário ter. Então, assim,
Se Walter for candidato, com certeza vai ser com o apoio do PT estadual e também nacional. Olha, o telespectador aqui se identificou como Antônio, está perguntando... Pergunta a Alan Silveira, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, qual o projeto dele para a região de Apodi? Olha, Antônio, boa noite. Como eu falei agora há pouco, a secretaria ela abrange diversas áreas e o meu objetivo, Tássio, é esse: fazer com que a secretaria ela trabalhe da capital, do litoral até o interior. E o nosso município, a secretaria ela vai trabalhar diretamente com a questão do incentivo para ampliar as empresas para a instalação, para a questão de petróleo e gás, a questão da fruticultura, onde a Apodi hoje tem um destaque muito grande na fruticultura irrigada. A gente tem uma geração de emprego enorme, são mais de 2.000 empregos gerados em Apodi com a agricultura irrigada, e também o projeto, como eu falei, de aproveitar as águas do Rio São Francisco, através do ramal Apodi, que vai estar chegando em breve. Isso já é realidade, eu creio que no primeiro semestre de 2026 chega. Então a gente vai incentivar não só Apodi, mas toda a região oeste, para que a gente aproveite as potencialidades que a gente tem. Então é petróleo, é gás, é a parte dos minerais e dentre outros. Antônio Francisco dizendo aqui, Apodi, Alan, um abraço, Alan, o melhor prefeito que a Apodi teve. Obrigado. Antônio Francisco, Marcos Vinícius também, parabenizando aqui a participação do prefeito Alan. João Antônio também, dizendo que sempre gostou do perfil de Alan enquanto homem público. Não é de Apodi, mas votaria em você para deputado, olha aí. Olha aí. Tá arrumando voto, viu? É. O homem é danado. Alan, obrigado pela participação, chegando ao final aqui na conversa com Alan Silveira, futuro secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte. À vontade aí para o seu boa noite aos nossos telespectadores e o nosso obrigado. Olha, Tássio, primeiramente, em seu nome, agradecer a todos aqui do programa, a todos que fazem parte da TCM pelo espaço, e dizer à população do nosso Rio Grande do Norte e também à população de toda a região oeste que próxima semana estaremos assumindo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e estaremos focados no trabalho para que a gente continue trazendo desenvolvimento, crescimento e também a geração de emprego e renda em todo o Rio Grande do Norte. Bom, pessoal, é isso. Nós conversamos aqui com Alan Silveira, do MDB, aqui no cenário político. Amanhã nós voltaremos às 19h20 aqui na sua TCM HD. Uma ótima noite a todos vocês.